Deus por estarmos mais uma vez aqui nesta ocasião, para juntos nós estarmos meditando nas Escrituras Sagradas. Para mim, como sempre eu digo, é um privilégio, é uma satisfação imensa estar aqui nesta humilde congregação para estar expondo as Escrituras para cada um de vocês que aqui estão presentes. Eu peço que Deus lhes abençoe grandemente com a exposição da sua palavra. Para mim também é uma satisfação imensa estar expondo a Escritura para aqueles que nos acompanham através do YouTube. Eu agradeço por sua amável atenção, por toda a audiência que vocês têm dado e peço que aqueles que ainda não se inscreveram possam se inscrever no nosso canal. Clique no sininho das notificações, isso aí é muito importante para nós, para que assim, todas as vezes que eu publicar aqui um sermão novo, um vídeo simples aí, vocês possam estar à parte de todas as novidades que aqui nós publicamos nesta plataforma. E assim vocês possam ser abençoados com a palavra de Deus. Peço que aqueles que já são inscritos, que compartilhem esses vídeos que aqui são publicados para todos os seus amigos, parentes, vizinhos aí, irmãos em Cristo, aqueles que são interessados aí em Bíblia, em teologia, para que assim essa mensagem possa chegar a cada dia a mais pessoas e o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa ir de encontro aos corações e possa edificar não só vocês que nos acompanham através do YouTube, mas outras pessoas também, que possa edificar a vida de outras novas pessoas também. Então eu peço que Deus lhes abençoe grandemente, que Ele possa abrir o entendimento de vocês, que vocês possam estar a cada dia compreendendo a palavra de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, sem mais delongas, hoje nós seguimos expondo a primeira carta de João. Aqueles que estiverem com a sua Bíblia, por gentileza, abram comigo no capítulo 4 da primeira carta de João, de versículos 7 até o 12. Então, 1 João, capítulo 4, de versículos 7 até o 12, será o texto base da nossa exposição nesta ocasião. Então, que Deus nos abençoe grandemente. Então, acompanhem comigo aqui, ó. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Amém? Até aqui a leitura das Escrituras Sagradas da Palavra de Deus. Então nós seguimos aqui expondo essa carta maravilhosa e o nosso autor nessa sessão, agora ele muda o seu tópico. Depois dele ter exortado os crentes na Ásia Menor a respeito dos ensinamentos que eles deviam ali examinar, todos os ensinos que chegavam até eles, por causa dos gnósticos e libertinos, que, como vocês ouviram, em outras exposições anteriores, eram falsos mestres que estavam se infiltrando ali nas igrejas da Ásia Menor. E o apóstolo João, ele pede que os crentes ali da Ásia examinem os ensinamentos. E agora ele volta a falar do seu tema principal aqui nessa carta, que é o amor. Então, depois dele ter instruído os crentes ali na Ásia Menor e a nós também, a respeito de examinar os ensinamentos, agora ele volta a falar do seu tema principal aqui nesta carta, que é o amor. Amor que é o próprio Deus, amor que foi demonstrado na cruz, onde o Eterno sacrificou o seu Filho unigênito para purificar os nossos pecados. Amor esse que é um amor incondicional,
onde Deus nos amou aí sem medidas, foi um amor que Ele nos demonstrou aí sem reservas, incondicionalmente. E com esse amor genuíno é que nós podemos aí expressar a nossa vida cristã e a nossa fé. Então é com esse amor genuíno que nós demonstramos que de fato nós somos cristãos. E com esse amor genuíno, o Senhor nos ama. Amor que só pode existir, meus irmãos, em nós, quando nós amamos os nossos semelhantes. Amor esse que só pode ser aperfeiçoado em nós se nós amarmos o nosso próximo sem reservas. O Simon Kistemaker, ele vai dizer o seguinte aí ao comentar essa primeira carta de João. Ó. Ele diz assim, ó, João indica que Deus inicia o amor, derramando-o sobre o seu povo, e espera que este, em troca, mostre o mesmo amor entre si. Então João está demonstrando aí, segundo Simon Kistemaker, que Deus está indicando o amor e demonstrando que da mesma forma que Ele nos amou, em troca nós devemos demonstrar esse amor aí entre nossos irmãos. Isso é o que Deus exige de nós. Amor mútuo, amor de um para com o outro. Com razão, João ele vai dizer o seguinte nos versos 7 e 8. Acompanhe comigo. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então João ele fala aí do amor mútuo, esse amor fraterno, amor fraternal, amor de irmãos, amor esse que a cada dia tem que ser demonstrado, expressado de um para com o outro. E esse amor de fato é demonstrado quando nós amamos os nossos irmãos e que verdadeiramente quando nós expressamos esse amor aí para com os nossos irmãos, nós demonstramos duas coisas muito importantes segundo o que João demonstrou aí. Primeiro, que nós conhecemos a Deus e em segundo lugar, que nós nascemos de Deus. Então quem ama conhece a Deus e também nasceu de Deus. Então que realmente conhece o Criador. E o nosso autor aí ele salienta que quem não ama ainda não se converteu. Ele não teve um encontro genuíno com o Salvador e por isso ele não consegue expressar amor. Mas se ele ama o seu próximo como a ele mesmo, ele teve um encontro genuíno aí com o Salvador. E deste modo a pessoa vai revelar a sua verdadeira natureza, se ela é filho de Deus ou se ela é filho do maligno. E com isso, ele demonstra que o amor, ele não surge em Deus. Ele demonstra que o amor é o próprio Deus. E João, mais uma vez, ele está confrontando aí os gnósticos e libertinos e dizendo o seguinte: vocês não conhecem a Deus e vocês não nasceram de Deus. Vocês não são filhos de Deus pelo simples fato, porque vocês não amam o seu semelhante. João já havia demonstrado aí, tanto João quanto Judas em suas cartas demonstram qual era o caráter dos gnósticos e libertinos, tipo de pessoa que só se preocupa com o seu ego, não tem preocupação com a causa dos seus irmãos e ainda queriam ser mestres, queriam ser pastores, queriam ser pessoas que estavam ali instruindo o povo, mas não tinham o pingo de preocupação com os demais. E por isso João está dizendo que eles não eram filhos de Deus, que eles não eram pessoas convertidas e não eram nascidas de Deus, pois eles não amavam os irmãos e tampouco as outras pessoas que chegavam ali, mas eles só se preocupavam com eles mesmos. Tipo de gente que o apóstolo Paulo dizia que o Deus deles é o ventre. Eles só se preocupam com a sua própria existência aqui nesta terra e não com os demais. Nos versos 9 e 10, João vai dizer o seguinte: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele.
Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E João ele faz questão de salientar aí que esse amor não provém de nós, mas esse amor vem do próprio Deus. E aquele que ama nasceu de Deus. O nosso autor ele denota que o amor de Deus ele foi revelado a este mundo aí quando o Criador enviou o Senhor Jesus Cristo a esta terra para nos redimir de nossos pecados. E segundo o que João salienta aqui, meus irmãos, a vinda do Senhor e Salvador a esta terra teve um duplo propósito. E vocês vão ver aí nesses versos 9 e 10 esse duplo propósito aí. O primeiro foi para ser a propiciação dos nossos pecados, onde com seu ato sacrificial ele nos colocou em paz com o Senhor Deus, Criador do universo. Abre em Romanos 5:1 e nós vamos encontrar o apóstolo Paulo falando a respeito disto. Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2. Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2 vai dizer o seguinte, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então ele diz aí que nós só tivemos acesso ao Pai, nós tivemos aí acesso a essa gloriosa esperança aí, através do ato sacrificial do Senhor Jesus Cristo, ao se entregar por nós na cruz do Calvário e assim se tornar aí propiciação pelos nossos pecados e assim purificar aos seres humanos eleitos de Deus dos seus delitos e pecados. Mas o segundo propósito pelo qual o Senhor Jesus Cristo veio a esta terra foi para que vivêssemos por meio dele. E desta forma, meus irmãos, a vida que estava nele fosse transferida para nós e nós pudéssemos ter vida, porque segundo o que o apóstolo Paulo nos ensinou lá em Efésios 2:1, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E desta forma o ser humano, com a sua mente aí totalmente deturpada por causa do pecado, não tinha condições de continuar vivendo, não tinha condições de voltar à presença do Pai, porque estava aí com a sua mente cauterizada por causa do pecado. Então, desta forma, o Senhor Jesus ele veio, morreu na cruz, para que a vida que estava nele fosse transferida para nós e nós pudéssemos ter vida. Nós estávamos mortos em nossos pecados, mas fomos vivificados em Cristo. Volte a Romanos 5 aí, Romanos 5, de versículos 8 até o 10, o apóstolo Paulo ele vai salientar perfeitamente a respeito disto. Vejam bem o que diz aqui, Romanos 5, de versículos 8 até o 10. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Deus provou o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores, ao Cristo ter morrido por nós. Nós que éramos pessoas indignas de estar na presença de Deus, não éramos dignos de nada, não éramos dignos de nenhuma gota do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, mas Deus, por causa do seu imensurável amor, ele foi e matou o seu Filho na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ter vida, e ter vida em abundância, vida eterna. Então, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então o apóstolo Paulo ele vai mais fundo nessa questão e diz que nós éramos inimigos de Deus. E por conta de sermos inimigos de Deus, era necessário que nós fôssemos regenerados.
por esse sangue derramado na cruz do Calvário. E desta forma o Senhor envia o seu Filho a esta terra para que nós pudéssemos ser recuperados e desta forma tivéssemos vida. E desta forma nós somos salvos por Deus, de Deus, para que a ira de Deus não caísse sobre nós. E desta forma a única solução que o ser humano eleito de Deus teria para que pudesse ser reconciliado com Deus e pudesse ter vida era a morte de Cristo. Não há outro caminho, não há outra solução para o ser humano. A única solução que nós temos para que nós pudéssemos ser livres dos nossos pecados é crendo em Cristo como nosso Salvador. Antes nós éramos mortos em nossos delitos e pecados, mas agora nós fomos vivificados em Cristo Jesus. E nos versos 11 e 12, o apóstolo João vai encerrar o seu argumento nesta sessão e ele diz assim, amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. E o que João quer dizer com isso? João ele quer dizer com isso, nessa sessão, que quando nós amamos o nosso próximo, o amor de Deus ele começa a ser aperfeiçoado em nós. Então, dessa forma, ele termina essa sessão declarando que Deus revelou o seu amor por nós na pessoa e na cruz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, onde ele se doou por nós. Ele deu a sua vida, vida perfeita, por gente imperfeita, gente cheia de pecados, gente que estava morta nos seus delitos ali, e assim ele nos deu um exemplo a ser seguido. Mas não é o mesmo o exemplo de nós morrermos em uma cruz. O exemplo que ele está nos dando ali é o modelo de amor. Se da mesma forma que ele nos amou ali, nós devemos amar uns aos outros da mesma maneira que ele nos amou. E qual foi a maneira que ele nos amou? Ele nos amou incondicionalmente. Ele se doou por nós. E desta forma, cada filho e filha de Deus deve entender que você deve se doar pelo seu semelhante. O pai deve se doar pelo filho, o filho deve se doar pelo pai, a esposa pelo esposo, e o esposo pela esposa, o neto pelos seus avós, os avós pelos seus netos, e assim sucessivamente, o professor pelo aluno, o aluno pelo professor, e desta forma todos seguirão em comunhão com o Pai Celestial. E desta forma será manifestado que Ele está em nós. Então, desta maneira, nós devemos amar uns aos outros, pois essa é a única forma de nós vermos a Deus. Onde é que você vai encontrar a Deus? Você vai encontrar a Deus em um leito de hospital quando você vai visitar alguém que está enfermo. Você vai encontrar a Deus quando você vê alguém que bate em sua porta, implorando por um prato de comida, ou alguém que está com sede, alguém que pede uma peça de roupa porque não tem o que vestir. Você encontra a Deus nessas mínimas coisas. É difícil falar disso em um mundo em que nós vivemos, com tanta polaridade política, onde quando você começa a falar de questões sociais, parece que você é mais voltado para um determinado canto da política, mas não é isso que eu estou falando. Eu estou falando do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desta forma, nós devemos entender que a única maneira de nós nos encontrarmos com Deus é se doando pelos nossos irmãos. Essa é a única forma de nós vermos a Deus e dele permanecer em nós, e esse amor ser aperfeiçoado em nós. E para isso, nós devemos amar os nossos irmãos. Sem amor, não há vida cristã. Sem amor, não há como você dizer que você é um cristão. Com amor, o Pai se revela e resplandece em cada um de nós. Com amor, esse Pai Celestial, o Deus Todo-Poderoso, vai ser revelado e vai resplandecer em nossas vidas. E depois vai ser revelado aos demais. Com as nossas atitudes, humildes atitudes, nós vamos revelando a Deus ao mundo. E com isso, eu já posso concluir aqui com algumas aplicações ao nosso texto. O primeiro ponto que eu quero trazer para vocês aqui de ensinamento, o amor genuíno,
O amor verdadeiro, ele não é um mero sentimento, coisa que eu já falei aqui em outras exposições, mas é uma escolha. O ato de você se doar pelo seu próximo. Quando o esposo se doa pela sua esposa e a esposa pelo esposo, os filhos pelos pais e assim por diante. E assim cada ser humano, quando expressa atos de amor, está se identificando com o seu Criador, se identificando com Cristo. Amor que, como eu disse anteriormente, não vem de nós, amor que vem de Deus. Amor que foi cravado ali na cruz para que nós pudéssemos ter vida. Eu falo desse amor todos os dias que aqui estamos reunidos. E esse amor é que tem que estar revelado em nós. Então esse amor vem de Deus e é derramado em nós. Amor que cada vez que é liberado através do Espírito Santo em nossas vidas, mais parecidos nós vamos ficando com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, à medida que esse amor vai sendo liberado pelo Espírito Santo, você vai ficando mais parecido com o seu Senhor e desta forma vai se enquadrando com as verdades bíblicas. Clemente de Alexandria, um dos pais da igreja, ao comentar esse tópico, ali nos seus dias, lá por volta do início da igreja cristã, ele dizia o seguinte: o homem verdadeiramente é a imagem de Deus quando ama e expressa amor, e nesse sentido, ensaia a Deus quando ama. Então, para Clemente de Alexandria, o ser humano ele só se torna a imagem e semelhança de Deus quando ele começa a amar, quando ele começa aí a olhar o seu próximo como se estivesse olhando para ele mesmo. E dessa forma, tudo que ele quer para ele, ele também quer para o seu próximo. O segundo e último ponto que eu quero trazer para vocês aqui é um ensinamento que João trouxe à tona aqui, com tudo que ele veio expressando aí, no ensinamento que ele havia aprendido com o Senhor Jesus. E desta forma ele ensina os crentes aí, tanto na Ásia Menor como nós, o seguinte, que os crentes devem tratar o seu próximo da mesma forma que eles gostariam de ser tratados. Em suma, se você deseja ser amado, primeiro você tem que amar. Se você deseja respeito, primeiro você tem que respeitar o seu próximo. E assim sucessivamente. E assim você vai ser abençoado por Deus, abençoado por seu Pai. E o principal, se você deseja gratidão, primeiro você deve ser grato. Mas alguém pode se perguntar, mas pastor, ao que eu tenho que ser grato? Você tem que ser grato às coisas mais simples da vida, coisas que talvez nós não damos muito valor. Dê valor a um simples amanhecer, dê valor a um sorriso de alguém que você ama muito e também a um abraço apertado de uma pessoa que você não vê há tempos. Este é o segredo, meus irmãos. É simples, mas é objetivo. Trate as pessoas da mesma forma que você gostaria de ser tratado. E como eu disse, se você deseja respeito, primeiro você tem que respeitar. Se você deseja ser amado, primeiro você tem que amar. Porque se você não ama, não tem como vir amor para você, porque é a lei da atração e reação. Tudo que você semeia nesta terra, um dia vai retornar para você. E desta forma, se você está semeando o ódio e a discórdia, não pense que você vai colher amor, porque lá na frente todo esse ódio, rancor e separação que você vem plantando nesta terra, um dia vai retornar para você. Mas se você semeia amor e concordância entre os irmãos, e paz, tudo isso vai retornando a cada dia para você. Veja aí o que o Senhor Jesus Cristo ele nos diz aí em Lucas, no capítulo 6 e versículo 31. Lucas capítulo 6 e versículo 31, o Senhor Jesus ele vai dizer o seguinte aqui, ó. E foi daí que João extraiu esse ensinamento formoso de que você deve amar o seu próximo como a você mesmo, que você deve tratar as pessoas da maneira que você gostaria de ser tratado, e assim isso vai retornar para você. Ó. Preste atenção, ó. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Então Jesus está dizendo, o que você quer que os homens transmitam para você, você deve transmitir para eles.
Então, se você deseja respeito, amor e concordância, é isso que você tem que plantar aqui nesta terra. Eu não estou dizendo que você deve concordar com todas as pessoas aqui nesta terra, mas respeito é o mínimo que você deve expressar para o seu semelhante, para que assim você possa ser enquadrado como um verdadeiro cristão. Não há outro ensinamento maior do que este. Ama o teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu ser, e ama o teu próximo como a ti mesmo. O apóstolo Paulo dizia que este é o resumo da lei. Se você amou a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e amou o teu próximo como a ti mesmo, você cumpriu toda a lei. E assim você é identificado como um filho de Deus. Que o Eterno nos abençoe grandemente.